Sentar. Querido irmão, antes de fazer a exposição do texto que acabamos de ler, permita-me de forma sucinta, objetiva e prática inseri-lo no contexto deste episódio. As Escrituras nos trazem o relato de que Jesus tinha atravessado o mar da Galileia, indo até uma localidade chamada Decápolis, onde de forma poderosa libertou um homem possesso por espíritos imundos. E quando ele retorna a esta localidade de onde ele tinha saído, especificamente a cidade de Cafarnaum, ele lida com uma situação trágica, dramática. Um homem, um pai, se aproxima dele, e o texto nos mostra isso de forma muito clara, absolutamente desesperado. Isto porque a sua filhinha, uma menina de 12 anos de idade, tinha sido acometida por uma enfermidade. E segundo o texto nos mostra, seria uma enfermidade letal. E as Escrituras trazem a ideia de que esse homem, percebendo de forma absolutamente clara de que não havia possibilidade palpável e tangível de que aquela menina fosse curada, percebendo a sua impotência diante da situação a qual ela estava inserida, diz o texto bíblico que ele se aproxima de Jesus. E ele se aproxima do Senhor, se humilhando diante do Deus Todo-Poderoso, quebrando, por conseguinte, alguns paradigmas, por exemplo, quanto a quem fosse Jesus de Nazaré. Vale a pena ressaltar que esse sujeito era chefe da sinagoga. Ele era, portanto, uma pessoa proeminente naquela cidadezinha. Era um indivíduo importante e possivelmente antagônico àquilo que o próprio Senhor Jesus pregava ou ensinava. Contudo, bastou com que a tragédia arrebentasse a porta da sua casa para que esse homem desconstruísse a imagem que ele tinha a respeito de Jesus. Aliás, eu não sei se você já se deu conta, mas isso é muito comum com o ser humano. Quantas pessoas às vezes nós falamos a respeito do Evangelho, quantas pessoas às vezes nós pregamos a respeito de Cristo, falando do seu amor, da sua bondade, da sua benignidade, do seu cuidado, da sua a misericórdia, e tais pessoas ouvem, parece que empedernidas em sua alma, fazem ouvido de mercador, dizendo, não, quem sabe um dia eu vou à sua igreja, quem sabe um dia eu participe do culto lá na sua comunidade local. E aí você percebe que nitidamente é como se ela estivesse dando uma desculpa, uma escusa para o convite a qual você fez. Entretanto, basta com que a tragédia, ou com que o Covid arrebente a porta da casa, com que o chão se desarme, ou que as circunstâncias se tornem volumosas ou complicadas, que muitas pessoas desconstroem efetivamente a imagem que tinha a respeito de Jesus Cristo de Nazaré, permitindo com que efetivamente alguma coisa aconteça na sua vida. E o que o texto vai nos mostrar aqui, de forma absolutamente clara, é que esse homem se humilha diante do Senhor. Ele chega diante do Senhor e diz para o Senhor aquilo que estava de fato experimentando e vivenciando na sua casa. A sua filhinha estava à morte. E ele não via outra possibilidade de que alguma coisa acontecesse ou de que o quadro fosse revertido, a não ser que o Senhor tocasse na sua filha. E ele faz um pedido. Diz o texto que ele convida Jesus para ir à sua casa. O que nos mostra de forma absolutamente clara, meus amados e queridos irmãos, que o Deus da Bíblia é um Deus que ouve orações. Isso é fantástico. O Deus da Bíblia é um Deus absolutamente pessoal. O Deus revelado pelas Escrituras é um Deus que enxerga os nossos dramas, que se compadece das nossas dores, que enxerga as nossas dificuldades e as nossas lutas e que ouve as nossas orações quando nós convidamos a Ele ou clamamos que Ele vá à nossa casa. Eu tenho absoluta certeza que inúmeras pessoas que estão presentes aqui, que nos assistem através da internet,
que tiveram essa experiência profunda, de estarem vivendo situações terríveis, de estarem lutando batalhas hercúleas, situações absolutamente distintas e díspares, das mais complicadas possíveis. Mas quando clamaram a Deus, Deus ouviu as suas orações. E o que o texto está nos mostrando aqui é que esse pai desesperado, angustiado, carente de um milagre, ele se humilha diante de Jesus, se prostra diante do Senhor e convida o Senhor para que ele fosse à sua casa. E as Escrituras nos dizem que o Senhor resolve ir. Contudo, no meio do percurso, enquanto caminhava em direção à casa de Jairo, as Escrituras nos dizem, e você pode ler depois, que uma mulher que sofria de fluxo sanguíneo resolve tocar na orla do manto de Jesus. E ela o faz. E as Escrituras também afirmam de forma categórica de que Jesus sentiu que dele saiu virtude, e aquela mulher prontamente foi curada. Só que aconteceu algo inusitado naquele momento. O texto vai dizer que Jesus para o cortejo com uma expressão dizendo o seguinte: eu sei que alguém me tocou. E eu queria que você pensasse o que talvez os discípulos pensaram naquele momento. Como assim alguém me tocou? Ele está cerceado, cercado por pessoas que estavam na expectativa e na expectação de obter algum milagre dele, gente tocando. É óbvio que quem tocou ele experimentou, que alguém que tocou ele experimentou um milagre. Mas Jesus aqui usou uma expressão no grego, dizendo que ele sabia, essa palavra apontava para o fato de que ele sabia que tinha sido uma mulher que havia tocado. E o texto é interessante, e eu não tenho tempo para tratar disso. Marcos vai narrar a história dessa mulher, iniciando dizendo certa mulher, e vai concluir chamando-a de filha. Porque, na verdade, quando Jesus para o cortejo, ele estava interessado não somente em fazer um milagre na vida de uma certa mulher, mas de transformar certas mulheres em filhas. E aí ele para aquilo, ele interrompe aquilo dali de forma absolutamente clara. E eu queria que agora você enxergasse essa situação, não somente com os olhos dos discípulos, que perplexos, embasbacados com o que estava acontecendo, pela pergunta feita por Jesus, mas olhasse com o olhar do pai. O pai sabia que a menina estava desenganada. Na verdade, ele entendia, ele compreendia que a qualquer momento aquela menina poderia vir a óbito. E ele talvez estivesse pensando consigo mesmo: será que ele não poderia apressar o passo? Será que ele não poderia? Cafarnaum é tão pequena, será que ele não poderia andar um pouco mais rápido lá, colocar a mãozinha dele sobre a cabeça da minha filha e ela ser curada, e depois ele voltar para saber que mulher é essa? Só que não é isso que o texto diz que aconteceu. A gente não sabe quanto tempo Jesus permaneceu ali naquela situação. O que a gente sabe é que o tempo foi suficiente para que a notícia trágica chegasse, dizendo o seguinte: não incomodes mais o mestre, porque a tua filhinha já morreu. Aliás, notícias ruins voam com uma velocidade impressionante, né? A gente não precisa das mídias sociais, nem tampouco das redes de televisão, para ouvir as tragédias que nos são apresentadas dia a dia. Elas chegam. E esse homem recebeu uma notícia trágica. A pior notícia que ele poderia ter, a notícia de que a sua filha tinha morrido. E naquele momento, eu imagino que um misto de sentimentos tenha tomado conta do coração dele. É possível que ele tenha pensado: por que ele parou? Por que Jesus parou aqui? Por que ele perdeu tanto tempo com essa mulher? Esses minutos seriam tão importantes no processo de restauração e de cura. Observe que Jesus se antecede a isso e vai dizer algo para esse homem extremamente interessante. Ele diz: olha, não temas. Observe, não temas, creia somente. O que Jesus está querendo dizer aqui para esse homem, entre linhas, é que ele não deveria tomar conselho com o medo. Eu não sei se você já se deu conta, mas o medo é um péssimo conselheiro.
Quantas vezes nós damos passos errados porque nós nos aconselhamos com medo? Quantas não são as mulheres, da perspectiva e no medo de perder o seu casamento, falam o que não deviam, ou se comportam como não deveriam se comportar? Quantos não são os relacionamentos que experimentam conflitos dos mais distintos possíveis em virtude da falta de sabedoria, de sapiência para lidar com determinadas coisas, porque simplesmente foi aconselhado pelo medo? Só que Jesus está dizendo aqui para esse homem o seguinte: olha, você não deve ter medo, você deve crer, porque a fé é a antítese do medo. Você deve crer efetivamente naquilo que eu sou, naquilo que eu posso fazer. E Jesus, em outras palavras, está querendo dizer para esse homem de que quem é o Senhor do tempo e da história é Ele, de que as coisas acontecem no tempo dEle. Eu lembro que certa feita eu fui convidado para pregar numa igreja em São Gonçalo, numa comunidade muito violenta, mas muito violenta, muito violenta. E quando eu cheguei àquela comunidade, eu ouvi uns barulhos estranhos, tá, 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 piu, piu, piu. E aí eu perguntei para o irmão que estava do meu lado: são fogos? Ele disse: não, é tiro. Mas com uma tranquilidade assim impressionante. E eu olhando para as pessoas, o tiro comendo solto e o pessoal numa tranquilidade absurda. Fui para a igreja cheia, preguei, e quando eu terminei de pregar, o pastor fez a oração final, o meu celular tocou. Era um dos diáconos da igreja. E ele dizia o seguinte: pastor, a gente sabe que o senhor está aí, mas tem um problema, a gente teve um problema aqui, a gente queria que o senhor nos ajudasse a resolver. É possível? E era um problema que precisava de fato de ajuda. E eu falei: sim, eu vou aqui me despedir do pastor e vou. Aí eu cheguei para o pastor e falei: pastor, eu infelizmente não vou poder ficar, porque apareceu um problema na igreja e tal. E ele olhou para mim e falou assim: mas de forma nenhuma. Ninguém vai embora da minha igreja sem comer antes o hambúrguer da casa, o hambúrguer da igreja, que é a especialidade da casa. Eu falei: pastor, eu não posso, minha religião não permite, olha meu tamanho, deixa eu ir embora. Ele falou assim: não, é rapidinho. Né? Sabe aquela coisa que no Rio de Janeiro as pessoas falam, e a gente conhece bem, é rapidinho, né? O rapidinho vira um tempão, deu 5 minutos, deu 10 minutos, deu 15 minutos e nada do hambúrguer chegar, deu 20 minutos e nada. E o diácono miserável me ligando. E eu tentei botar em prática o versículo bíblico que diz: resistir ao diácono e ele fugirá de vós, e ele não fugiu. Ele continuava ligando, insistentemente, de forma ininterrupta. Até que chegou o hambúrguer, nós comemos o hambúrguer, o irmão que estava comigo, e fomos embora. No caminho para a igreja, nós vimos uma cena dramática. Vários carros de polícia estatelados na parede, tiro para tudo que é lado. A gente passou bem devagarinho. Cheguei na igreja, consegui resolver a situação e fui embora. No dia seguinte, às 6 horas da manhã, o meu telefone toca. Era o irmão que tinha ido comigo. E ele não começou a conversa dele dizendo bom dia, ou a paz do Senhor, seja lá o que for. Ele falou: bendito hambúrguer. E eu falei: irmão, não estou entendendo. Ele falou assim: pastor, bendito hambúrguer. E eu falei: por quê? Ele falou assim: olha, eu obtive informações que se a gente tivesse saído, se nós tivéssemos saído exatamente naquele momento, nós teríamos sido vítimas de um tiroteio, aquele que nós vimos no caminho. E Deus, pela sua providência, nos livrou disso. E ali eu aprendi uma lição: nós podemos nos atrasar, mas Deus não se atrasa. O soberano tem controle sobre todas as coisas. O soberano domina sobre tudo e sobre todos. E o soberano não se submete à nossa vontade. Esse homem queria que Jesus fosse à casa dele naquele momento, naquele instante. Esse homem queria que o Senhor respondesse às orações naquele momento exato. Mas Deus responde a oração na hora que Ele quer, do jeito que Ele quer, da forma que Ele quer, do tempo que Ele quer, pelo fato inexequível e inquestionável de que Ele é o Senhor e nós não. Quem sabe, minha irmã, meu irmão, você chegou aqui com aquela sensação: pastor, quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. Eu tenho orado anos para que o Senhor mude a vida do meu marido, mas nada. Eu tenho clamado para que o Senhor transforme a vida dos meus filhos e nada. Deixa eu dizer algo para você.
o Deus soberano rege as circunstâncias, as situações, e Ele faz o que quer, do jeito que quer, da hora que quer, e Ele não nos deve satisfações. O texto continua. As Escrituras dizem que Jairo dá ouvidos ao Senhor. Ele ouve, não temas, creia somente. E ele continua o percurso. E eu quero que mais uma vez você imagine o quadro. Naquela aldeia de Cafarnaum, num lugarejo pequeno, pobre, à beira-mar, Jesus andando e as pessoas se aproximando de Jairo, dizendo: não adianta, a menina está morta. As carpideiras profissionais, gritando, esvoaçando a alma, dizendo: não adianta, demorou demais, a menina está morta. E quando Jesus chega em frente à casa do homem que chorava compulsivamente, eu imagino que havia um desespero, afinal de contas, uma criança tinha morrido. E aí Jesus fala algo inusitado. Ele diz: olha, a menina não está morta, mas dorme. E aí acontece algo interessante. Aqueles que choravam passaram a rir, o que aponta para a capacidade que eu e você temos de sermos voláteis diante das circunstâncias. Eu não sei se você já se deu conta, mas nós somos assim. Nós às vezes choramos e clamamos a Deus para que Ele faça o milagre, e quando o milagre começa a acontecer, a gente não acredita que Ele está acontecendo. A gente pede a Deus para que o Senhor mude a vida daqueles com os quais nós convivemos, e quando alguma coisa começa a acontecer, nós rimos. O que nos faz lembrar de Sara, que esperava o cumprimento da promessa. Quando Sara tinha quase 90 anos de idade, ela ouve entre a porta o anjo dizendo de que ela iria ter um filho, e ela ri, por isso o nome de Isaac é riso. Nós somos assim, nós somos seres absolutamente voláteis, somos seres que somos capazes de, diante do drama, clamar a Deus, mas diante da possível resposta, de nutrir nos nossos corações incredulidade. Nós não entendemos que o Deus da Bíblia é absolutamente capaz de transformar choro em riso. E aí a gente ri, a gente zomba. A gente não entende que o choro que se transforma em riso é a antítese da fé que se transforma em incredulidade. E aí, às vezes, nós somos tomados pela murmuração, ou pela insatisfação, ou por aquilo que eu costumo dizer, falta de contentamento. Observe, meus amados e queridos irmãos, que o texto vai dizer que quando Jesus lá chega, havia um alvoroço. Você sabe qual é a boa notícia que as Escrituras nos trazem? É que quando Jesus entra na casa da gente, o alvoroço cessa. Imagine a cena. Aonde está a menina? Disse Jesus. Está no quarto, deitada, morta. Vamos lá. E ele entra naquele cenário fúnebre. Talvez a menina com um pano prendendo seu queixo, a cabeça. Quem sabe com os olhos esbugalhados, a tez gélida e empalidecida. Mas o autor e consumador da vida se aproxima da morte, daquela que estava morta, e diz: Talita cumi,
menina, eu te mando, e a menina ressuscita dentre os mortos. Meus amados e minhas amadas irmãs, o Deus da Bíblia é quem tem a palavra final sobre os nossos dramas e lamentos. O Deus da Bíblia é aquele a quem nós devemos confiar e depositar as nossas dores, as nossas angústias. O Deus da Bíblia é aquele que traz sobre a cada um de nós, ou em cada um de nós, a certeza e a convicção de que Ele está no controle. E nessa perspectiva, eu gostaria de forma sucinta fazer algumas aplicações. A primeira delas, lembre-se que milagres começam a acontecer quando reconhecemos nossa finitude, fraqueza e incapacidade. É quando a gente chega diante do Senhor e fala, eu não tenho mais nada o que fazer, meu casamento acabou. Eu não tenho mais nada o que fazer. Meu filho se perdeu. Eu não tenho mais nada o que fazer, a não ser depositar diante da Tua presença, ó Deus, minha incapacidade, minha miserabilidade, minha fabilidade, minha fragilidade. E aí, quando a gente faz isso, algo começa a acontecer. Porque do ponto de vista das Escrituras, o que faz com que Deus responda às nossas orações não é a nossa autossuficiência, mas é a nossa incapacidade segundo a sua vontade, a qual nós clamamos no entendimento e na compreensão de que se Ele quiser, Ele poderá intervir e mudar a nossa história. Sabe, talvez você precise, minha irmã e meu irmão, deixar de lado a sua autossuficiência. Lembre-se, Jairo era o chefe da sinagoga. Talvez fosse um dos homens com mais recursos financeiros. Quem sabe ele já tinha gasto tudo o que podia com a saúde daquela menina. Mas ele chega ao entendimento e à compreensão de que não dá, de que o que ele precisa somente é de Cristo. Deixa eu dizer algo para você, você que nos assiste pela internet, você que está presente aqui, o que a gente precisa é de Cristo. Somente Cristo. Cristo é o Deus que ouve orações, Cristo é o Deus que ouve clamores, Cristo é o Deus que ouve intercessões, Cristo é o Deus que se compadece das nossas misérias, Cristo é o Deus que ouve as nossas orações quando fazemos, Cristo é aquele que mediante sua bondade, graça e misericórdia é capaz de mudar a nossa história. Segundo lugar, meus irmãos, não dê ouvidos ao medo. O medo é terrível. É terrível. O medo nos faz ou nos torna pessoas irracionais. O medo é capaz de colocar palavras nas nossas bocas que em sã consciência nós não teríamos coragem de pronunciá-las. O medo é capaz de fazer com que a gente não acredite, não entenda, não compreenda que Deus está no controle de todas as coisas. O problema, às vezes, é que a gente não consegue entender essa geografia de altos e baixos. Conta a história que um homem ganhou um cavalo. E alguém chegou para esse homem e falou: rapaz, você é uma pessoa bem-aventurada. Ganhar um cavalo é uma bênção. E ele respondeu dizendo: pode ser que seja bom, pode ser que seja ruim. Passaram-se alguns meses e o filho mais velho desse homem pegou o cavalo e foi galopar na pradaria. O bicho, em determinado momento, se assustou, deu um pinote, o rapaz caiu e ficou paralítico. E alguém chegou para ele e disse: ih, rapaz, que maldição esse cavalo! Se você não tivesse recebido esse cavalo, seu filho não tinha caído e não tinha ficado paralítico. E ele respondeu dizendo: pode ser que seja bom, pode ser que seja ruim.
Passaram-se 6 meses e o reino daquele homem entrou em guerra. E todos os jovens foram convocados para a batalha, menos o rapaz que tinha ficado paralítico. E alguém disse: que maravilha de cavalo, esse cavalo foi uma bênção na sua vida. E ele respondeu dizendo: pode ser que seja bom, pode ser que seja ruim. E essa tem que ser a nossa resposta diante das circunstâncias. Pode ser que seja bom, pode ser que seja ruim. Eu não me atemorizo, eu não me apavoro, porque eu sei que há um Senhor soberano que reina e governa e sustenta todas as coisas mediante a sua vontade. É um Deus soberano que tem domínio e controle sobre tudo e que domina os nossos caminhos. Há 3 anos atrás, final de ano, eu, minha esposa e os meus filhos resolvemos passar o Natal e o Ano Novo em Santiago do Chile. Santiago é uma cidade que eu particularmente tenho muito carinho. E fomos. Eu tenho um amigo lá e ele falou o seguinte: pastor, eu quero te levar para conhecer Santiago com sua família de uma forma como o senhor nunca conheceu. E num dia ele falou o seguinte: nós vamos a Vina del Mar, que fica a cerca de 80 a 100 quilômetros de Santiago. Você vai ver a beleza do Pacífico. E nós fomos. E ele mostrava tudo com muito prazer e com muita alegria. E quando deu por volta de 4 horas da tarde, ele falou o seguinte para a gente. Ele disse: olha, vocês estão cansados, mas eu tenho que levá-los a um mirante que vai levá-los a ver a beleza do Pacífico. E ali vocês vão tirar uma foto, e essa foto vai virar porta-retrato da sala de vocês. E a gente estava muito cansado, mas sem graça de falar que estava cansado e não querendo chatear o nosso amigo. E fomos. Só que quando a gente chegou, ventava muito e não tinha uma viva alma no lugar. Uma viva alma no lugar, mas ventava demais. E a gente ficou de frente para o mirante e o vento batia. E aí, os meus cabelos começaram a voar muito. Eu falei, minha esposa disse, deixa eu pegar uma presilha no carro. E a gente foi no carro, ela abriu o carro, 5 metros assim, abriu o carro, pegou a presilha e voltou, e a gente tirou a foto. Quando a gente voltou e olhou, cadê a bolsa da Ana Cristina? Tinha desaparecido. Falei, não é possível que eu saí do Rio de Janeiro para ser assaltado em Santiago, não é normal isso. E a gente procurava a bolsa e nada, um humilhante apareceu do nada e levou a bolsa. E aí o Luiz Felipe, meu filho mais novo, falou: pai, o pior é que você não sabe, o meu passaporte estava dentro da bolsa. Eu falei: eu não acredito. Cara, você é acostumado a fazer viagem, você deixa passaporte dentro da bolsa. E aí eu resolvi fazer uma coisa meio que incrédulo, confesso. Eu falei: vamos orar. Falei: Senhor, ó Senhor, Tu sabes essa tragédia, se o Senhor achar por bem, né, que a gente possa recuperar o passaporte. Fomos embora para Santiago e depois indo para uma comissaria para poder dar parte na polícia local. E no dia seguinte tendo ir para a maravilhosa e organizada Embaixada Brasileira. Quando a gente chega lá na embaixada, a gente fica cerca de 6 horas esperando o funcionário chegar. E ele chega, faz a ocorrência. Já no final da tarde a gente fala: vamos embora, tinha perdido o dia. E vamos a um shopping para ver se a gente come alguma coisa e distrai. Quando a gente estava sentado na praça de alimentação, meu filho abre a rede social dele e vê: olha, eu recebi uma mensagem aqui dizendo que acharam a bolsa da minha mãe com o passaporte. E aí eu peguei o telefone, passei para esse meu amigo, para ligar, porque poderia ser alguma coisa. Ele ligou e o cara falou assim: olha, ele achou numa cidade a 100 quilômetros daqui. E ele falou que vocês podem ir buscar lá amanhã. E a gente falou: vamos, claro. Só que quando a gente estava saindo, o telefone tocou, era o meu amigo dizendo: olha, ele ligou dizendo que ele trabalha com frete. Ele trabalha com frete. E milagrosamente apareceu um frete para ele fazer em Santiago, e amanhã ele vai estar em Santiago, 10 horas da manhã, e ele vai receber, vai entregar o passaporte. E naquele momento eu falei: Deus, o que o Senhor, quais são os seus caminhos? E eu tive uma nítida sensação de que eu deveria dar todo o dinheiro que eu tinha para aquele homem. O dinheiro que eu tinha, eu deveria dar para ele.
Era claro, isso nítido. E eu falei para minha esposa, eu vou abençoar esse cara que veio de longe para devolver a bolsa. E vou pregar o evangelho para ele. No dia, na hora marcada, nós chegamos lá, e eu falei de Cristo, falei da bondade de Deus, ainda que de forma rápida, mas falei, e eu peguei e falei, olha, aqui está um presente para o Senhor, e ele falou, eu não quero receber. Eu falei, não, mas o Senhor precisa receber. E ele recebeu. Isso era dia 31 de janeiro. 1 hora depois, o telefone toca, era a esposa desse homem. E ela chorava compulsivamente, ela dizia o seguinte, nós queremos agradecer o dinheiro que o Senhor nos deu, porque hoje, 31 de dezembro, nós não tínhamos dinheiro para comer com a nossa família, mas esse dinheiro foi a providência dos céus. E eu entendi que os caminhos de Deus não são os nossos caminhos. Deus soberanamente, às vezes, faz com que a gente atrase. Deus soberanamente faz até mesmo que a gente perca. Deus soberanamente constrói situações absolutamente distintas. E o objetivo final é a glória dEle, é o louvor dEle, é a honra dEle, e não nossa. O problema, meus irmãos, é que nós estamos vivendo um cristianismo tão humanizante, tão humanizado, um cristianismo à la coach, em que a gente está preocupado com a gente mesmo, o nosso mote é farinha pouca, é pirão primeiro, nós queremos que Deus responda às nossas orações de forma imediata. Somos indivíduos e pessoas absolutamente ensimesmados, meninos, quando deveríamos nos aproximar diante de Deus, dizendo o seguinte, Senhor, a situação é difícil, é complicada, mas o Senhor está no controle de todas as coisas, ao Senhor toda a honra, ao Senhor toda a glória, ao Senhor o louvor. Se o Senhor quiser responder, louvado seja, se o Senhor não responder, louvado seja também. Lembre-se que o tempo de Deus é diferente do nosso e que Ele responde às nossas orações se quiser e quando quiser. Isso põe em xeque a ideia que alguns desenvolvem de põe a Deus na parede. Ele é obrigado a te atender. Isso me faz lembrar de Santo Agostinho, que dizia que mentes finitas não podem compreender um Deus infinito, quanto mais seres finitos dá ordens ao Deus Todo-Poderoso. Quando os crentes se reúnem numa assembleia santa como essa que nós estamos fazendo aqui nesta noite, não é para pôr Deus na parede, mas é para se prostrar diante dele, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, digno, digno, digno é o Senhor que tem domínio e governa sobre tudo e sobre todos, e a Ele eu submeto a minha vida. E por fim, nossos caminhos são diferentes dos caminhos de Deus. O que nos leva a entender, como dizia um puritano Thomas Watson, de que a gente deve viver longe da murmuração, porque a murmuração é canção para o diabo. Nós murmuramos tanto, somos tão ingratos, incares, como diz Paulo escrevendo a Timóteo. O que me chama a atenção também em Jairo é que ele pode até ter pensado, porque o Senhor demorou, mas ele não murmurou. Quem sabe você chegou aqui nessa noite pensando em desistir. Quem sabe você esteja ouvindo pelas redes sociais, dizendo o seguinte, vou procurar o pastor e dizer que não dá mais. Faça isso não. Submeta-se a Deus.
Agindo Deus, quem impedirá? Quem reina no nosso país não é o Supremo Tribunal Federal. Quem reina na nossa nação não são prefeitos, governadores, nem o presidente da República. Há um Senhor soberano, que rege, que reina, que governa e que domina sobre todas as coisas. Resta-nos, portanto, somente nos curvarmos diante dele, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, venha a nós o teu reino, e seja feita a tua vontade nas nossas vidas. Vamos colocar de pé e vamos orar. Querido Deus, nós precisamos que o Senhor nos ajude na pequenez da nossa fé. Que o Senhor nos ajude a confiarmos no Senhor, entendendo que o Senhor está no controle de todas as coisas. Leva-nos a adorar o Senhor em todos os momentos. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém? Pode se